Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Então hoje estamos com o 13º vídeo falando sobre frases que pregadores dizem que não se encontram na Bíblia. Hoje eu vou citar uma que se encontra na Bíblia, porém há uma interpretação errada acerca dessa palavra, bem? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, seu joinha. Se você não gostar também pode deixar esse like. Eu prefiro que você deixe seu like, amém? Isso é bênção para a minha vida, para o crescimento do canal. Compartilha também em nome do Senhor Jesus. Então hoje é o 13º vídeo sobre frases que pregadores dizem que não se encontram na Bíblia. Porém, esse de hoje se encontra na Bíblia, porém a interpretação é totalmente errada. Mas eu vou dar uma explicação sobre isso, olha só. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Mas observe essa parte. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, toda a palavra do Senhor ela é importante, ela é necessária. Porém, olha só, tem muitos mesmo pregadores que nos altares, culto no lar, culto no lar, pessoa que evangeliza na rua, pessoas que participam de célula, também culto de célula, né? Nessas áreas. E elas liberam essa palavra aqui, ó. Irmãos, a Bíblia diz que dentro da palavra do Senhor não pode acrescentar nenhuma palavra e nem pode tirar nenhuma palavra. E qual é a palavra que eles usam para falar isso? Apocalipse aqui, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. Para encurtar o vídeo, eu vou adiantar aqui, olha só. E Apocalipse até diz sobre isso, mas a gente tem que entender se está falando só de Apocalipse ou se está falando de toda a palavra de Deus. Então, aqui em Apocalipse é o texto que pregadores usam para dizer isso. E Apocalipse não está dizendo de toda a escritura. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, não está falando de toda a escritura. Apocalipse 22, versículo 18 e 19, está falando do livro do Apocalipse. E aqui que tem o erro dos pregadores, alguns pregadores, e são muitos, irmãos. Eles usam esses versículos para dizer que não pode tirar nada da palavra de Deus. E voltando a dizer, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e vai. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, né, logo a palavra toda é importante e não se deve realmente tirar nada, nem acrescentar nada. Mas a citação que pregadores usam em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, não é para toda a escritura. A advertência é para o livro do Apocalipse. Eu vou ler, você vai entender que realmente é. Olha só. Apocalipse, capítulo 22, versículos 2 e 19. Porque eu testifico, que é João, né? Apóstolo João. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, olha só, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Que livro? Não é a Bíblia toda que está se referindo ao livro do Apocalipse. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, o livro do Apocalipse é um livro profético, Deus tirará a sua parte da árvore desta profecia. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então tá aí, eu creio que fui bem claro aqui. Então Apocalipse 22, versículo 18 e 19, está falando do livro do Apocalipse, não está falando de toda a Bíblia, sobre tirar ou colocar qualquer palavra nele. Está falando do livro do Apocalipse, amém? Então não use essa passagem para dizer que é toda a Bíblia. Porém, a gente, como volto a dizer, toda a palavra ela é importantíssima para as nossas vidas. Então não se deve tirar nada. Mas o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, está falando do livro do Apocalipse, amém? Então eu tenho certeza que eu estou tirando aqui, eu estou passando esse ensino para muita gente que acaba pregando, falando isso e pensando ela que está falando de toda a Bíblia. Não é, está falando do livro do Apocalipse. Bem, Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, compartilhe para alcançar outras vidas. Esteja conosco porque amanhã eu vou trazer uma outra frase que pregadores dizem que não se encontra na Bíblia.
bem? Deus abençoe. Em nome de Jesus.